De fato, ele tem razão quando a gente analisa o primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco foi um jogo muito interessante, porque o Vasco se lançou, mas não de uma maneira propositiva. O Vasco com um jogo muito direto, investindo nas bolas nas costas na defesa do Bahia. Então, era um jogo com um pouco meio-campo, um jogo em que a bola estava sempre viva e o Bahia saindo em contra-ataques também, sempre muito rápido, e o Vasco explorando demais a ligação direta, mas uma ligação direta consciente até. Não era um chutão para frente, era uma ligação buscando as costas, principalmente com o Alex Teixeira, fazendo as diagonais, enquanto teve fôlego. Essa foi a principal jogada do Vasco, principalmente quando o Pumita tinha a bola pelo lado direito, ele achava bastante o Alex Teixeira cruzando na frente da defesa do Bahia, mas o Bahia já dava mostras, desde o primeiro minuto de jogo, quando o Jacaré chutou uma bola na trave, que a proposta de jogo era ser contundente. E aí o Tassiano, numa grande partida, né, teve uma grande noite em São Januário, marcou o gol e depois do gol o Bahia ficou muito confortável no jogo, chegou para o segundo tempo com seu plano de jogo ainda mais assentado, de explorar o contra-ataque, de se fechar mais, e aí o Vasco teve pouquíssimas oportunidades. Quando mexeu no time, aí... Cansou o Vasco no segundo tempo? Eu tive essa impressão. Além de ter cansado, as substituições baixaram muito o nível, porque o único que entrou e tentou fazer algo diferente, conseguiu acertar algo, foi o Orelhano, o único que se salvou das substituições. E ainda assim, um jogador ainda que está desabrochando, tentando encontrar a forma física ideal. No segundo tempo, o Bahia merecia ter ampliado o placar. O Vasco... Tivesse mais qualidade ou precisão, eficiência nos contra-ataques, o Bahia teria ampliado. Mas esse é um dilema dos dois clubes hoje, né, Abel? Nessa virada de SAF, ainda estão reestruturando o elenco, já conseguem encontrar ali um esboço de time ideal, um 11 titular, mas para a temporada inteira vão precisar de mais banco, vão precisar de mais reforços, vale para Vasco e para Bahia. Tanto é que no segundo tempo o jogo caiu muito de nível, também por causa dessas mexidas. Queda física, quem vem do banco não mantém o nível, e aí o Vasco, que já estava em desvantagem, não conseguiu criar quase nada. No comecinho ali, ainda quando o Peck tinha fôlego, tentou, mas foi um segundo tempo muito pobre em função de substituições, o que deixa o alerta para o Vasco. Os dois que estrearam, que são empréstimos ao Santos, né? O Vasco pegou jogadores emprestados do Santos, Carabarral e Juan, muito mal os dois. Erraram tudo, não conseguiram entrar na rotação do jogo. O Bahia, depois das substituições, teve conforto para se defender. O Canu e o Davi Duarte colocaram o Pedro Raul no bolso, ali com imposição, com cobertura, não se criou ali. Entrou o Juan Seco, não deu presença diária. Juan Cruz, que agora... a gente tem o hábito, né? Mas mudou o sobrenome. Achei curioso, porque no Santos, né, ele se destacou na Copinha, no time profissional não conseguiu mostrar futebol, nas poucas oportunidades que teve, e era Juan Seco. Aí ontem eu vi Juan Cruz, ainda fui checar, eu falei, será que é ele mesmo? Será que é ele? Eu vi o nome inteiro dele, Juan, tem mais alguns sobrenomes no meio. Dá uma oxigenada. Mas o futebol que ele apresentava no profissional do Santos, se mantém. Ontem no Vasco também, ele pouco apareceu no jogo. Não, e quando apareceu, errou. Então, ontem foi... Individualmente também, não foi uma boa partida. Poucos se salvaram. Léo Jardim, o Orelhano como substituto, o Léo ali, se a gente tiver boa vontade. Não que a zaga tenha comprometido, mas todo mundo esteve abaixo. Até os laterais, Pumita e Piton, que a gente tem elogiado do Vasco, não conseguiram jogar. E ali o Pedro Raul foi o mais cobrado pela torcida, já... Chegou a ser xingado por parte da torcida, hein? Pois é, mas começa a ficar marcado por muitas oportunidades perdidas. E ali vai sendo o centroavante que precisa de chances demais para marcar. E esse cara, num time que é muito direto, um time que tem elaborado pouco seu jogo, não há uma preparação ali para a bola chegar no chão, e quando chegou no chão, Pedro Raul fez um bom pivô para o Alex Teixeira, foi uma boa oportunidade no primeiro tempo, mas essa não tem sido a característica do Vasco do Barbieri. É um jogo mais direto, e aí se ele ficar sempre refém de 10 oportunidades por jogo para marcar um gol, vai ser muito complicada a vida dele em São Januário.